gente tem uma história já bastante conhecida que diz respeito a uma família lá da cidade de Betânia, que era uma família assim muito próxima de Jesus Cristo, né? Havia assim uma afinidade. Já viu quando você gosta do outro, o outro gosta de você, estão sempre juntos? Era essa família aqui com Jesus Cristo. E a narrativa diz respeito a um momento difícil daquela família, quando as duas irmãs, Marta e Maria, viram Lázaro acometido de uma grave enfermidade. Muito provavelmente lançaram mão dos recursos humanos para a cura e não viram a cura, o negócio estava piorando. Qual foi a grande ideia que elas tiveram? Jesus, pô. Camarada cura cego, faz coxa andar, um monte de milagre, vamos pedir ajuda para ele. E mandam notícia para Jesus. E, estranhamente, Jesus recebe a notícia e não se move. Ele se demora. Não havia uma justificativa humana para não atender aquela turma que estava lá, precisando de um milagre, precisando de ajuda. Mas Jesus não se move, continua lá onde está. Depois de 3 dias que ele resolve ir lá em Betânia. E Betânia, salvo engano, era cerca de 3 quilômetros de onde ele estava. Então, não tinha o ônibus, né? Não tinha Uber naquela época, mas não era nada assim de horrível, tão longe, mesmo que fosse assim, entre cadeias de montanhas. Estou pensando assim, na pior das hipóteses, né? Dava para ter sido muito mais rápido do que isso. Mas ele demorou onde ele estava e quando resolveu ir, os discípulos estranharam ele voltando para aquela região, porque outrora o povo da região já havia demonstrado uma antipatia, né? Uma perseguição a ele, queriam até matar a ele no outro momento. E os discípulos estranharam, então, essa iniciativa dele, mas naquele negócio assim de patota, né, de turma, falou, vamos lá morrer com eles, né? E Jesus disse para ele, olha, Lázaro dorme. Mas os discípulos não entenderam o que ele estava falando. Se dormiu, vai acordar, está tudo bem, não precisa preocupar. E aí Jesus depois deixa a questão um pouco mais claro para eles, de que o Lázaro havia morrido. E estranhamente, novamente, ele diz, eu me alegro de que lá não estivesse. Como assim? O camarada era seu amigo, precisava de você, você não foi atendê-lo, ele foi a óbito, e você ainda sente alegria por não ter estado lá? Ele também vai explicar aos discípulos, porque tinha algo, né, para ser revelado aos discípulos através desse episódio. Ele se encaminha para lá com seus discípulos, chega lá no 4º dia. Então demora um dia de viagem, ele chega lá no 4º dia. E quando ele chega, uma irmã de Lázaro fica sabendo dele estar chegando ali na aldeia, sai correndo a seu encontro. Aí percebam bem o que ela vai dizer para Jesus. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. É uma frase que declara uma certa frustração, né? Ela tem então esse primeiro momento de encontro com Jesus. O texto vai dizer que Jesus conversou ali com ela, né? Deixa eu ver aqui o versículo para citar para vocês. Versículo 20 a 22. Complemento da palavra dela. Mas mesmo agora, Deus te concederá tudo quanto lhe pedires. Jesus respondeu, teu irmão ressuscitará. Ela falou, eu sei que no último dia ele há de ressurgir. Jesus está falando uma coisa e ela está entendendo outra. É interessante que na declaração de Marta, que foi a primeira aqui, a gente vê tanto a frustração como uma declaração bonita de fé, né? Se o senhor tivesse aqui, o meu irmão não teria morrido, mas sei que mesmo agora, tudo quanto pedires, Deus te concederá. Bem, acabou então ali a conversa deles, né? Jesus dizendo que ele era a ressurreição e a vida, e quem cresce nele, mesmo que morresse, iria viver, e todo aquele que vive e crer nele, jamais iria morrer. Ele pergunta para ela, você crê? E ela responde, sim, Senhor, eu creio que Tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Diante disso, ela se retirou, ou seja, ela volta para casa, mas sem entender o que estava acontecendo, que Jesus havia dito para ela. E aí,
alguém vai lá, né, e fala para Maria, né? Ó, o mestre está aí, ele chegou, e aí Maria faz o mesmo movimento, vai correndo lá, né, em direção ao Senhor Jesus Cristo. Versículo 29. Depressa ela se levantou e foi ao encontro dele, pois ele ainda não havia entrado no povoado, mas ainda permanecia lá onde Marta o havia encontrado. Então, os judeus que consolavam Maria, vendo-a levantar-se às pressas e sair, versículo 31, seguiram-na pensando que ia ao sepulcro chorar. Mas ao chegar onde Jesus estava e ao vê-lo, Maria lançou-se aos pés de Jesus e disse: Senhor, se estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. A declaração de Marta é diferente, né? Tem o complemento. A declaração de Maria é só de frustração. Aí o texto diz que Jesus, ao vê-la chorando, e também os judeus que acompanhavam-na, comoveu-se profundamente no espírito e, abalado, perguntou-lhes: onde o puseste? Responderam: Senhor, vem e vê. E aí vem o menor versículo da Bíblia: Jesus chorou. Vendo a tristeza de Maria, vendo a tristeza dos demais que estavam ali, ele chora também. E aí então ele vai até o sepulcro. Chega lá no sepulcro, ele dá uma ordem estranha. Se você quiser andar com Jesus, você vai ter que aprender a conviver com umas ordens estranhas. Ele manda tirar a pedra. Antes disso, o que a multidão ali está comentando é o seguinte: mas ele que abriu os olhos aos cegos, fez coxos andarem, não poderia ter evitado que esse homem tivesse morrido? É interessante que, diante da morte, esse é um questionamento que se faz até hoje. Eu já vi cristãos fiéis, tementes a Deus, conhecedores de Deus, diante de uma situação como essa, da perda de um filho, por exemplo, ficarem se perguntando: mas por que Deus não impediu? Por que Deus não evitou que isso acontecesse? Não é? A gente vai entender um pouquinho disso mais à frente. O texto 38, do versículo 38 diz que ele se comoveu novamente, ali agora diante do sepulcro, e aí sim ele mandou tirar a pedra, tirem a pedra. E aí a palavra de Deus vai dizer que Marta, a irmã do morto, a primeira do encontro, disse: Senhor, já cheira mal, porque faz 4 dias. E aí a resposta do Senhor para ela é: eu não lhe disse, se creres, verás a glória de Deus. Né? A ordem, o absurdo da ordem fica claro na resposta de Marta, que também era temente a Deus, acreditava que Jesus era o Filho de Deus no mundo. Mas diante do quadro, já morreu, 4 dias, está morto e enterrado. Não é assim que a gente, não é essa expressão que a gente usa para se referir a respeito de alguma coisa que já foi finalizada? Está morto e enterrado, acabou o negócio, né? E Jesus fala: não, mas abre aí. Não, mas está cheirando mal. Ó, se você crer, você vai ver a glória de Deus. E aí tiram a pedra e Jesus faz mais uma das suas coisas esquisitas, que é falar com o morto, né? Ele vai se dirigir ao morto. No versículo 43. Antes ele ora ao Senhor, né? O texto diz que ele ora ao Senhor. É uma das coisas esquisitas da Bíblia, né? Para que Jesus precisa orar se ele é Deus, né? Ele já sabe para que ele precisa orar, mas ele ora, e a gente fica claro nessa oração que ele não está orando por ele, ele está orando por causa do povo que está ali. Olha a oração. Pai, graças te dou porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas por causa da multidão que está aqui, é que falei assim: para que creiam que tu me enviaste. Está claro? Textualmente ele está dizendo: é por causa da multidão que eu estou fazendo essa oração. Eu não entendo a oração, porque ele fala: Pai, eu te dou graças porque me ouve. Mas ouve o quê? O homem está morto lá, enterrado, cheirando mal, né? Mas é a oração dele, né? E tendo dito isso, em alta voz ele diz: Lázaro, sai para fora. Jesus fala com o morto, ele
se dirige ao morto. E aí, para surpresa de todos ali, e se estivéssemos lá não seria diferente, o morto saiu com os pés e mãos ainda enfaixados, ou seja, com dificuldade de andar, com o rosto ainda envolto no pano. Imagina a cena, já viu o filme de múmia? Quem já viu aí filme de múmia? Né? O negócio aconteceu de verdade. O negócio aconteceu, é muito louco mesmo. A gente lê esses textos assim e dá uma naturalidade para a história que não existe. Tudo aqui é absurdo, tudo aqui é na contramão do normal, tudo aqui é muito estranho. Por quê? Porque é a movimentação dos céus, é algo divino acontecendo ali. Aí Jesus, como assim estivesse diante de uma normalidade, ele diz, desatai-o e deixai-o ir. Como é que fica a multidão nessa hora? Né? Todo mundo surpreso. Mas vamos às lições do texto. Eu quero primeiro pegar aí a frustração de Marta e Maria. E essa é a primeira questão que eu quero falar no que diz respeito a relacionamento com Deus. O diabo, ele não é bobo. Então, o que ele faz? Ele tenta macular a verdade do Evangelho. Porque se você está contando uma verdade, você, no meio daquele monte de verdade, fala uma mentira, qual que é o todo do que você está falando? É mentira. De maneira geral, você vai ser tido como um mentiroso, alguém que quer enganar. Então, qual é a estratégia de Satanás? Ele sabe que o Evangelho é uma manifestação poderosa do amor de Deus para atrair as pessoas de volta para si, para viverem com Deus em comunhão nesse tempo e para a eternidade. Então, ele tenta, de alguma forma, macular o Evangelho. Por que eu estou falando isso? Porque tem uma pregação que ensina que se você vier para Jesus, ou se você andar com Jesus, não haverá frustrações. Porque Ele é o Todo-Poderoso, Ele sabe de tudo, Ele faz milagres extraordinários. Então, se você andar com Jesus, vai dar tudo certo. Quem já é crente aqui há mais de 10 anos? Dá tudo certo? Tem hora que a gente fica indignado com Ele. Quem nunca viveu isso? De algum momento fala, Deus, cadê o Senhor? Cadê o Senhor? Eu estou clamando, eu estou pedindo e o Senhor não está vindo me socorrer. Quem já ficou chateado com Deus aí em algum momento da sua vida? Um monte. O resto que levantou a mão é mentiroso. Porque todos nós já ficamos sentados, esperando e o negócio não aconteceu. Então, muitas vezes Satanás vai operar dessa maneira para macular o Evangelho, para gerar essa frustração. O que a gente vê em Marta e Maria é uma frustração, porque elas tinham diante de si alguém que poderia ter resolvido o problema, mas não resolveu. Nós jamais vamos conseguir entender Deus. A gente fala de Deus como se o conhecesse, mas a gente não conhece 1% de Deus. E ele deixa claro isso, que os caminhos do Senhor são infinitamente diferentes dos nossos caminhos. De maneira, então, que a gente precisa se preparar para essa relação com Deus, para que a frustração com o próprio Deus não nos afaste de Deus. Eu não estou afirmando que foi isso que aconteceu com Marta e Maria da Bíblia. Mas tem um monte de Maria, um monte de Marta e Maria, um monte de Antônio e José, do dia a dia, que está se frustrando com Deus. Porque Deus não atendeu às suas expectativas. Porque a gente entendeu o Evangelho errado. Frustração é diante de expectativas que você construiu. Deus é fiel. Mas Ele é fiel a mim. Ele é fiel a mim. É igual querer misturar água com óleo. Eu não presto. Eu sou pecador. Eu sou corrompido pelo pecado. Se Deus for fiel a mim e aos meus projetos, pronto, Ele se corrompeu também. Ele vai entrar numas furadas assim, terríveis. Então Deus é fiel ao quê? Ele é fiel a Ele mesmo. Quando eu digo que Deus é fiel a mim, é no sentido de que Ele cumpre o que Ele promete.
Se ele diz que algo vai acontecer, acontece. Ele não mente, ele não engana, ele não enrola. É nesse sentido a declaração de fidelidade de Deus a nós. Não no sentido de que, em trazendo para a minha vida, os meus projetos estão garantidos. Não, não é isso. E aí a gente tem uma segunda lição importante desse evento. A demora de Jesus Cristo em atender o pedido de Marta e Maria deixa clara a prioridade, ou de quem é a prioridade. Havia ali em questão uma urgência de Marta e Maria, que estão vendo o irmão doente e não querem perder o irmão para a morte. Mas muito antes de haver uma questão de Marta e Maria, havia uma questão de quem? De quem que havia uma questão? De Deus. Acontece alguma coisa com qualquer um de nós sem a permissão dele? Então foi Deus quem deixou Lázaro ser acometido daquela enfermidade. Jesus não podia se apressar mais um bocadinho e ir lá resolver o negócio sem que Lázaro morresse? É claro que ele podia, mas ele quis fazer desse jeito. Ele não quis fazer desse jeito. E por que ele não queria fazer desse jeito? Porque o projeto era outro. O projeto era outro. O que está em questão ali é Deus criando uma situação para manifestar a sua glória. É Deus criando e permitindo uma situação para se revelar às pessoas, inclusive os seus discípulos, que ainda não haviam entendido direito quem ele era. Marta e Maria, que amavam ele, mas também ainda não haviam entendido. Quando Jesus fala, seu irmão vai ressuscitar, eu sei, lá no último dia. E ela volta triste para casa, que ela não entendeu que o negócio era daqui a 5, 10 minutos. Que se ela tivesse entendido, ela ia chegar em casa como? Né? Feliz da vida, pulando, fazendo aquele escândalo. Nada contra as mulheres, mas elas são mais barulhentas, né, Valmir, do que a gente, né? Ia fazer lá, né? E o negócio não ia sair do jeitinho que Jesus estava planejando. Tinha um negócio de uma surpresa, vamos reunir todo mundo lá, né? Ninguém vai entender nada, mas no final vai acontecer algo de extraordinário. E isso traz uma lição muito importante para aqueles que veem Jesus numa perspectiva de serviçal pessoal. Alguém para botar, alguém para fazer, trazer a realidade e fazer acontecer os seus planos pessoais. A gente precisa entender que não é isso que o Evangelho nos ensina. A mensagem do Evangelho da Bíblia como um todo é para nos revelar Jesus. Para nos revelar, melhor ainda dizendo, o eterno Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas. Para que toda a humanidade dê a Ele o que é devido. É esse o problema que a gente encontra lá no capítulo 1 de Romanos. Ele cria e a criatura não o reconhece. E aí, por isso, tem que dar essa volta toda da história que a gente encontra na palavra de Deus. Pacientemente, Deus trabalhando e operando para se apresentar de novo. Muito prazer. Né? Imagina a cena ridícula, Diegão. Muito prazer, eu sou seu pai. Né? Fui eu que fiz você no relacionamento com a sua mãe. Olha, eu te sustentei a vida inteira. Trocava sua fralda, eu dava leitinho na sua boca. Não é um pai que largou o filho e foi para lá. Não, não. É um filho que, a despeito de ter sido gerado e criado pelo pai, não reconhece. Então, a proposta não diz respeito às minhas necessidades. A proposta do Evangelho. A proposta do Evangelho diz respeito à existência do Eterno, que criou todas as coisas pelo seu poder, a quem devemos toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda adoração e toda reverência. Se você não sabia, saiba que você tem essa dívida. Devemos a Ele toda a glória, toda a honra, todo louvor e toda adoração. Então, é por isso que Ele se demora. É por isso que Ele não fala claramente aos discípulos o que estava acontecendo, o que Ele iria fazer. E no versículo lá da sua oração, Ele vai deixar claro, 42. Eu sei que sempre me ouves, mas por causa da multidão que está aqui,
é que falei assim, para que creiam que me enviaste. Aquilo dali era para que a multidão compreendesse Jesus, o Deus encarnado, o eterno, o único Deus, o único Senhor sobre céus e terra. Era para isso, para que eles entendessem. Sabe por quê? Não dizia respeito da saúde de Lázaro e do bem-estar da família. Vou contar uma novidade para vocês, mas fica aqui entre a gente. Depois passou um tempo, que eu não sei quanto foi, Lázaro morreu de novo. Sabia disso? Estava sabendo? Morreu de novo. O que vai acontecer com todos nós? Então a questão não diz respeito a nós. As nossas expectativas, a nossa frustração é fruto da nossa expectativa criada na carnalidade, no egoísmo, no egocentrismo, de achar que nós somos o centro do mundo e não posso sentir dor, eu não posso ficar desempregado, não pode faltar dinheiro, porque eu sou orgulhoso, sabe? Eu não quero pedir nada a ninguém. Outro dia eu estava falando com alguém sobre isso. Quando Deus falou que iria nos sustentar, como em Mateus capítulo 6, Ele só não disse como. Às vezes é cesta básica, que vai chegar na nossa casa, do irmãozinho lá que ficou com dó da gente. Às vezes o outro que vai convidar a gente para almoçar, igual o Valmir faz, siga o exemplo dele. Ele me chama para almoçar, ele paga o meu almoço no Pindoba, né? Homem abençoado por Deus. É o jeito de Deus que vai fazer. Mas o que está em questão aqui é Deus querendo se revelar. E Deus sendo glorificado ali na ressurreição de Marcos, de Lázaro, onde Jesus manifesta o seu poder assim de maneira extraordinária. Eu termino dizendo o seguinte: precisamos reconhecer que a nossa visão sobre a vida é equivocada. Às vezes nós somos aqueles que acham que sabe tudo da vida, né? Todos nós temos algum momento desse, né? A gente fala de política, a gente fala de casamento, a gente fala de administração de dinheiro, né? Eu tenho maior vergonha de ser pastor, porque eu sei que eu não sei de nada, mas aqui eu falando, eu sei que vocês acham que eu sei de tudo. Vocês não entendem que é só uma exposição da palavra. Não, o cara não entende de nada, né? A gente acha que sabe de tudo, mas a gente não sabe de nada. E se a gente insistir em viver a vida numa perspectiva humana, vai dar tudo errado mesmo. E vai dar a impressão de que ele prometeu um negócio que não pode cumprir, que ele não é tão poderoso assim, que ele não ama tanto quanto ele disse que ama. A vida vai dar toda errada mesmo. Porque a gente consegue atrapalhar Deus. Olha que coisa. A gente consegue. A gente consegue. A palavra vai dizer para a gente que o que Deus tem para nós é infinitamente mais do que pedimos, pensamos ou imaginamos. O que é melhor, Lázaro não morrer, ou você ser a irmã do Lázaro que foi ressuscitado? O que é melhor? Seja honesto, seja sincero. Você tira onda lá na comunidade. Meu irmão, Jesus foi lá em casa, ressuscitou meu irmão. Estava todo mundo lá. Aí a gente ainda aumenta um pouquinho, né? Para parecer que é mais importante. Eles viveram uma experiência infinitamente melhor do que eles tinham expectativa de viver. Viveram algo assim divino, extraordinário, algo que 2000 anos depois de Jesus continua sendo contado e falado, gerando fé em corações, gerando salvação de vidas. Olha que família abençoadíssima, por uma desgraça que viveram. Por uma desgraça que viveram. Então, a gente precisa entender quem é Ele, para que as frustrações não nos afastem dele. A gente precisa entender que os planos dele que serão estabelecidos. Não adianta vir cheio de planejamento, de projeto, nada contra eles. Faça, porque eles podem estar sendo dirigidos por Deus, mas em última instância é o que Ele quer. Porque o que está em jogo não é o seu dodói, não é a sua vontade, não é os seus caprichos, mas é a glória dele.
Ele que quer se revelar, porque o conhecimento de Deus é que nos empresta sanidade. É em Deus que nos descobrimos, é em Deus que entendemos a vida, é em Deus que somos capacitados a viver com o mínimo necessário de sanidade. Mas eu posso descansar nele, porque o que ele tem para mim é muito melhor do que eu quero. E aí você precisa decidir se você quer viver isso. Esse é o Evangelho. Essa é a proposta de Deus para a sua vida. Ele não quer que você seja mais um dos frustrados, dos sem igreja, decepcionado, porque as coisas não caminharam do seu jeito. Ele nos anuncia de diferentes formas, através da sua palavra, que nós somos queridos, amados, por incrível que pareça. Tem gente que não se tolera, né? Não gosta nem de olhar no espelho para evitar briga, né? Mas mesmo esse, sabe o sujeito enjoado, que todo dia de manhã ele bebe, espreme lá 5 limões, né? Põe vinagre, põe sal, toma aquele negócio. E mesmo esse sujeito, ele é querido de Deus, ele é amado de Deus. E Deus deseja operar na sua vida obras maravilhosas que Ele tem planejado. Não tem nada a ver com você merecer, não tem nada a ver com você ser um cara legal, tem a ver com Ele. Tudo, como diz uma canção, tem a ver com Ele. Para que através do que Ele vai fazer na sua vida, na minha vida, o nome dEle seja conhecido por quem está perdido e condenado por não conhecê-lo. E para que a glória dele se manifeste no nível maior diante de nós. E aí nós também possamos conhecer um pouco mais dele. E dirigir a ele todo louvor, toda adoração, toda reverência. Porque de fato ele é maravilhoso. Muito mais do que pedimos, pensamos ou imaginamos. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos num esforço de entender para quê, por que Deus está trazendo essa palavra, o que ela pode agregar na sua vida. A gente falou de frustração com Deus, a gente falou de planos dele, muito melhores do que o nosso. A gente falou de que a vida, né? E as coisas têm a ver com Ele, né? Com a glória dEle, não com o nosso egoísmo, a nossa vaidade. E aí você, no esforço espiritual, conversando com Ele, a equipe de louvor, você vai tentando entender o que Ele quer fazer na sua vida, o que Ele quer ajustar na sua vida. Eu acho que depois de ver tudo isso, eu concluo que vale a pena me desprender cada dia mais dos meus projetos de vida para viver os projetos de vida do Senhor. Concluo que vale a pena embarcar nessa aventura de empreender uma viagem sem saber como ela acaba, onde ela vai dar, mas de que será fantástico, que valerá a pena. Jesus continua chamando pessoas para si, dizendo: vem para mim, vem andar comigo. E de alguma forma eu entendo que essa voz dele, através dessa palavra, chega sobre a sua vida também. Porque foi apresentado o que é o projeto de Deus, o que é o Evangelho, o que Deus quer. E talvez você seja alguém que ainda não se decidiu firmemente andar com Jesus, e nessa noite você tem a oportunidade de fazê-lo. Enquanto cantamos ao Senhor, que você possa entregar o seu coração a Deus nessa noite. Reconhecer que precisa dele, não para que os seus planos se tornem realidade, mas porque foi gerado por ele, você foi e tem sido sustentado por ele ao longo da sua vida.
por isso deve se entregar a viver os projetos dele. Que hoje seja uma noite especial na sua vida. Aquele dia de, na intimidade do seu coração, você e Deus, você dizer para ele: Senhor, eu te recebo em meu coração. Eu quero aprender mais do Senhor. Eu quero ter uma vida dirigida e orientada pelo Senhor.